tarde, muita luz, muita paz, que a doce e serena paz do Mestre Jesus nos envolva nessa tarde de hoje e, como sempre, rogamos que o mesmo nos impulsione ao propósito de bem servir. E nesse momento evocamos em espírito Chico Xavier e Maria Santíssima, que são nossos padrinhos, ou melhor, nossos anjo protetor da Sala Luz, para que nos inspire também, como sempre, ao propósito de bem servir. Sejam bem-vindos. Boa tarde a todos. E quando eu digo boa tarde, nós dizemos ou cumprimentamos a espiritualidade dos dois planos. Hoje vamos estudar o capítulo 16 sobre mediunidades especiais. Antes, porém, falaremos sobre psicografia, que Kardec denominava também médiuns escreventes. Falamos da psicografia inconsciente, consciente, mecânica, dos médiuns noturnos, nos estudos anteriores do Livro dos Médiuns, que ocorreu há 7 semanas atrás, ou seja, nós estudamos todas as 7 obras de Kardec, as 5 básicas, acrescidas de que é o Espiritismo e obras póstumas. Vamos voltar a estudar o Livro dos Médiuns novamente, daqui a 7 semanas. Então, meus irmãos, todos somos médiuns? A mediunidade que requer inspiração, sensibilidade, todas requerem. Pode-se dizer que todos nós somos médiuns nesse aspecto? O que é uma mediunidade intuitiva? O que é uma mediunidade de inspiração? A diferença de intuição para inspiração. Estes e outros assuntos vocês verão nos nossos estudos que começam agora. Venha comigo. Muita luz e paz. Eu vos amo. Tudo de bom. Muita paz. Boa tarde a todos, meus amigos. Agradeço a presença de todos por estarmos aqui novamente para estudar essa doutrina maravilhosa. Onde hoje vamos estudar o Livro dos Médiuns, capítulo 16, Médiuns Especiais. Então, fiquem todos à vontade. Que Jesus, espiritualidade amiga, intua o nosso amigo Décio para fazer o estudo. E sendo assim, convido o nosso amigo Brás para fazer a nossa prece de abertura e que possamos ter um estudo de muita paz e de muita luz. Passando, amigo Brás. Boa tarde, meus amigos. Se me dá retorno, se o som está ok, eu ando meio com probleminha de som bom, né? Beleza. Eu acho tão importante em cada atividade da vida a gente levantar a mente numa prece e não só pedir e agradecer também no final, né? Essa prece inicial eu acho tão importante que muitas vezes nós levamos nosso pensamento numa frequência mais alta, em que os nossos irmãozinhos caravaneiros traga as pessoas para assistir conosco, porque extravasa no além. E assim, Mestre Jesus, vamos dar por iniciado o nosso trabalho, te pedindo a proteção total. Ao anjo de guarda de cada um de nós que está aqui na sala para nos proteger, aos @ inspirar o facilitador, que é o Décio, do estudo de hoje, para que ele seja inspirado, que a espiritualidade maior nos assista, que a Mãe de Jesus esteja presente em cada lar. Ao sair daqui, nós encontrar a paz de cada parente, de cada pessoa que nós dirigimos nosso pensamento. Que assim seja, mestre. Com a sua permissão, vamos dar início ao estudo de hoje. Amém. Que assim seja. Boa tarde, Flávio Rossel. Sejam todos bem-vindos. Então, novamente, meus irmãos, que assim seja, Brás. Deus seja louvado. Novamente, nós solicitamos a pleiade de espíritos que aqui estão, uns para ouvir os estudos e participar, outros jamais evoluídos do que nós, para nos inspirar, nos dirigir, e sobretudo
nós exortamos na figura, em espírito, Chico Xavier e Maria Santíssima, que são os nossos mentores, que nos ajudem e nos direcionem sempre ao propósito de bem servir. E como sempre, meus irmãos, eu solicito que coloquem o número de 1 a 288, por favor. Nós vamos... Número 1, Sandra Salviano colocou, Rei Estrela 25. Veja bem, Rossel colocou 13, né? O número 1, Sandra, diz textualmente o seguinte: não critique, Sandra. Procure antes de colaborar com todos, mas sem fazer crítica. A crítica fere e ninguém gosta de ser ferido. A criatura que gosta de criticar, aos poucos se vê isolada de todos. E é verdade, né, meu irmão? Se vir alguma coisa errada, fala com amor e carinho, procurando ajudar. Mas, sobretudo, procure corrigir os outros através dos seus próprios exemplos. Então, uma crítica, não que não devemos ou não devamos fazer uma crítica construtiva, você falar com seu esposo, com seu filho, com a sua esposa, com aquela pessoa que está ao seu lado, fulano de tal. Eu acho que dessa forma, se você fizesse assim, ficaria melhor. Mas você fala com humildade, não como uma crítica ferrenha, não como uma coisa cítrica, né? Uma coisa que pode desdenhar. Então, sempre não devemos fazer essa crítica. Vamos ler mais uma? Muito embora puseram 5 aí, mas nós costumamos ler só uma, mas vamos ler mais outra. A 25, Rui Estrela colocou, 25 nos diz o seguinte, Rui Estrela. Rui Estrela, desperte. Não deixe que a rotina te arrase a sua vida. Execute sua tarefa com amor, sempre renovado, porque isso trará alegria a você mesma. A rotina cansa e corrói a alma, desalenta e carcome o entusiasmo. Renove a cada manhã seu armazenamento de alegria de viver. Ajude a todos e cumpra alegremente sua tarefa, para receber de volta o benefício da felicidade do seu trabalho. Tá aí, né, meus irmãos? Você levanta de manhã, olha no espelho e decide: hoje eu vou ser feliz. Meu Deus, ajuda-me a ser feliz. Mas se você, pela mesma forma, levantar de manhã, olhar no espelho: nada vai dar certo para mim, eu sou um azarado, as coisas não ileiram, nada, de uma certa forma, converge positivamente para mim. Ora, a gente, adotando esse pensamento, não tenha dúvida, meus irmãos, não tenha dúvida, nós teremos um dia extraordinariamente ruim. Ou por outra, se pensarmos positivamente, agirmos positivamente, não tenha dúvida que o nosso dia mudará mesmo. Então, a felicidade e o ser do dia, ser feliz ou infeliz, depende única e exclusivamente de nós, dos nossos pensamentos, pois se pensarmos assim, logo começaremos a plasmar, a materializar, né? A agir. Mestre dos sonhos e Paula, seja bem-vindo. Minha fraterna não tinha cumprimentado nem o Armando. Seja bem-vindo à sala Luz no Caminho. Meus irmãos, como está na nossa programação o capítulo 16, mas ficou, viu, Silvio? Ficou o capítulo 15, que é muito pequeno. Ficou o capítulo 15 e nós precisamos falar nele também. E ele é sobre os médiuns escreventes ou psicógrafos, antes de entrar no capítulo 16. Na verdade, os médiuns psicógrafos ou escreventes, Kardec, em sua época, e definiu bem, que é uma mediunidade, né? É uma mediunidade que se constitui na escrita manual. E ela, vamos dizer assim, é a mais simples da mediunidade e mais completa. Em uma das partes do Livro dos Médiuns, e normalmente quando a pessoa se dedica à mediunidade e ainda não tem essa abrangência em termos de conhecimento, ele quer ser um médium,
sobretudo psicógrafo, né? Porque é uma mediunidade assim, não melhor que as demais, mas ela é completa, Então a pessoa quer ser um médium psicógrafo. E Kardec, em uma determinada parte do livro dos médiuns, que eu não me recordo agora qual o capítulo, ele diz o seguinte, que você deve, para ver se você a tem, se você possui da mesma pelo menos alguns rudimentos, que você deve entrar para um compartimento de sua casa, um local longe da televisão, de animais, de criança, onde você fica só com seus pensamentos. Você deve rogar a Deus Todo-Poderoso, ao seu anjo protetor, para que, dentro do seu merecimento e a disponibilidade e a autorização daquele espírito evocado, manifeste através de você. Por exemplo, ó meu Senhor, meu Deus, meu Jesus, meu anjo protetor, solicito nesse momento que o espírito, por exemplo, X, um espírito Y, um espírito de um parente qualquer, né, que você estiver mentalizando ou evocando, faça através de mim, ou manifeste através de mim. E você recolha, pensa fervorosamente, faça uma oração. E espere, com a folha de papel ali, sentado, adequadamente, com lápis. Você faz hoje esse exercício, faz amanhã, faz depois. Kardec diz o seguinte, que dentro de 6 meses, se efetivamente não houver nenhuma manifestação, palavras textuais do codificador, não adianta gastar lápis e papel. Espera-se um pouco, espera-se uns meses, depois volte a fazer. E a mediunidade, né, meus irmãos, em outras palavras, desista temporariamente, né, Eduardo? A mediunidade, ela é do espírito, mas manifesta organicamente, então ela depende do organismo. E a gente não a desenvolve, segundo Joana de Ângelo, que eu acho bastante correto, a gente educa. E não raro os médios, você pega Chico Xavier, pega Divaldo, pega esses outros médios, manifestaram nos mesmos essas mediunidades quando de criança. Kardec, não vamos não, um dos maiores espíritas, né, do mundo, o seu codificador que é Kardec, ele não teve mediunidade. E isso foi muito bom. Muito embora aqui nós vamos falar de mediunidade, de pressentimento, de intuição, e nesse aspecto todos nós somos médium, porque somos inspirados e intuídos. Mas Kardec, quando fala dos médios, diz que a mediunidade é aquilo, é a manifestação constante nos médios. Aqueles rudimentos de mediunidade todos nós temos, por exemplo, um sonho, adivinhar um telefonema, muitas vezes uma presciência de um acidente, que não quer dizer mediunidade. Então denominamos mediunidade as pessoas que têm essa manifestação contundente e de forma constante, né? De uma forma forte e constante. Patente, perene, né? Patente de forma forte e perene de forma duradoura, né, Eduardo? E outra, o animal não é médio porque ele recebe a inspiração, ele recebe a manifestação espiritual, mas não tem como comunicá-la a outrem, né? Ele recebe a manifestação dos espíritos, mas não sabe manifestar. Com relação à própria mediunidade psicográfica ou escrevente, ela pode ser mecânica, semimecânica. Mecânica, o espírito, ele no chakra humeral, né, no ombro, toma o ombro da própria pessoa, a mão, sem consciência, e o médium começa a escrever naturalmente. Então é mecânica, é inconsciente. Porque, na verdade, quando estudamos a respeito dos chakras, que são forças orientais, e bem diz isso aí a nossa amiga Rô Estrela, que é uma pessoa que tem estudos místicos e conhece bastante essa parte oriental, mas há infinitos chakras, muito embora estudamos 7, vocês iam falar humeral, quer dizer, do ombro. Mas o espírito, ele não age no membro
vamos dizer assim, apossa-se da mão, propriamente dito, mas é feito via perispírito, de perispírito para perispírito, o perispírito do espírito para o perispírito do espírito encarnado. Então há o processo de inspiração ou intuição e o médium escreve. No caso de o médium não saber o que está escrevendo, né, mecânico, é uma mediunidade, é um processo de inspiração, até quando sabe. Agora, quando ele tem consciência, veja que já é mais uma mediunidade intuitiva. Eu, na condição espírito encarnado, o meu perispírito sensibiliza diante de um espírito desencarnado. Ele inspira, eu utilizo a minha mente e reproduzo. Eu estou reproduzindo a ideia do espírito. Não é minha ideia, mas eu que reproduzo. É como se fosse, e Kardec fala que é como se fosse um tradutor. Eu preciso ouvir a língua falada, por exemplo, um alemão ou um italiano. Como eu não sei falar italiano, eu traduzo automaticamente, eu traduzo automaticamente para o português. E no caso do mecânico, é como esse computador. O computador não pensa, não sabe, não tem livre-arbítrio. Eu preciso dedilhar, eu preciso digitar para que eu verbalizo aquele pensamento. Então, veja a diferença da mecânica para a consciente, né? Agora, a semimecânica são aqueles lampejos. Você começa a falar ou a escrever. Chico tinha isso muito. Ele começava a psicografar, alguma parte da psicografia era mecânica, outra era semimecânica e outra era totalmente consciente mesmo. Eram as palavras dele. Mas para aí, irmão X, como que eu sei que eu estou psicografando? Tina e João Emi, seja bem-vindo à Sala Luz no Caminho. Como que eu sei aquilo que eu estou psicografando se está vindo de meu espírito? Quando a gente fala meu espírito, nós não temos espírito, nós somos espírito, né? O corpo é mais do espírito que vice-versa. Mas isso foi dito pela espiritualidade, que não há importância em nós sabermos. Não há a gente saber se aquilo é da gente ou de certa forma dos espíritos. Não há necessidade. O importante é sabermos o fundo da mensagem, aquilo que estamos psicografando. Porque quando vem, ou quando aquela ideia dimanada da psicografia, que é superior à inteligência do médium, que é a psicográfica, fica de uma certa forma bem evidenciado que aquilo não é dele. Ou por outra, se eu estou psicografando uma carta de um ente querido que faleceu, ou mesmo que não seja ente querido, mas é um ente querido de outra pessoa, e há ali coisas particulares que só a família sabe, fica caracterizado. Eduardo coloca: com a prática o médium começa a identificar. Identifica por quê? Porque o que não é pensamento do médium é do espírito. Mas é muito importante, viu? Aqui nós fecharmos, meus irmãos, que isso não tem, vamos dizer, importância nenhuma se o espírito que manifesta ali, Santo Agostinho, que é um Sócrates, que é um Demóstenes, né? Que é São João Evangelista, que assim assinou a mensagem. O que importa é a mensagem, é o fundo, é o conteúdo. E isso está muito bem dito. Certa feita, e aqui mesmo num dos estudos, e eu falava num dos centros que eu frequento, que chama Bezerra de Menezes, uma pessoa na área de texto falou: foi muito bom, Décio, você falar em Bezerra de Menezes. No Brasil tem mais de 550 centros com o nome a Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, que foi ele foi presidente da FEB, foi um dos grandes educadores e preocupador, e pessoa que preocupava com a unificação, porque a nossa doutrina, lá por volta de 1940,
1930 e pouco, ela, como a doutrina espírita francesa, estava tendo um viés muito forte tão somente para a ciência e filosofia, e esquecendo o aspecto moral, né? O desdobramento moral que nós denominamos aqui no Oriente, no Ocidente, religião. Aí Bezerra de Menezes, preocupado, ele fez essa junção. Pois bem, mas aí desce, como que ele manifesta? Normalmente esses centros reúnem 8 horas. Como que o Bezerra de Menezes, nesse centro A, B, C ou D, e que começa normalmente às 20 horas, como? Aí eu respondi para ele que tinha 2 situações a considerar. Como o espírito em si não é importante, ele poderia delegar a responsabilidade não se delega, mas a autoridade da responsabilidade pode ser delegada, de um espírito do mesmo jaez, do mesmo padrão, da mesma sintonia, manifestar em nome do próprio Adolfo Bezerra de Menezes. Ou por outra, o espírito, ele é como um sol, como uma estrela. Ele radia o reflexo de seus pensamentos, de suas ações, são esse raio. Ele em si pode estar em todo local ao mesmo tempo. Veja que não é uma ubiquidade, ele não está dividindo, mas através dos seus raios e os pensamentos são essa luminosidade que esparge do próprio núcleo central, e ele está ao mesmo tempo em todas essas esses centros, né? Pode estar em todos esses centros. Então aí reside essas 2 explicações. Pois bem, semimecânico nós vimos, médiuns inspirados. Todas as mediunidades, de uma certa forma, é aquilo que nós falamos, tanto no estado normal como no de êxtase, né, estando o médium, ele pode ser inspirado. E qual a diferença, meus irmãos? Ligeirinho, bom retorno, Bela, seja bem-vinda. Qual a diferença de inspiração para intuição? Nós falamos, mas vamos ressaltar para sedimentar, né? E a gente, muitas vezes nós chegamos lá no centro, eu fui intuído a isso, e pela minha intuição, que intua o Décio, ou que inspira o irmão X. A intuição, por exemplo, você dorme, você sonha, e nesse sonho há um entabulamento, há um interrelacionamento, eu encontro determinado espírito, e o espírito fala assim: irmão X, olha, lá na sala, quarta-feira, vai estar Rô e Acil Camargo, você fala isso, isso, isso. Eu aqui na sala lembro do sonho e falo. No momento que falo, é meu espírito que está falando, é a ação do meu espírito, do meu pensamento. Mas a solicitação foi do espírito em sonho. Isso chama-se uma... chama-se uma... Como é que chama? Intuição, tá? A intuição veio do meu espírito. Eu, espírito. Muito bem, não é meu espírito. Vem do eu, espírito. Então chama-se intuição. Inspiração. A inspiração, por exemplo, meu anjo protetor chega aqui agora, dá esse exemplo, como aconteceu agora, de eu dar o exemplo de inspiração e intuição. Eu fui naturalmente inspirado. Meu anjo protetor, algum espírito aqui nesse momento, disse: Décio, fala dessa e dessa forma. Inspiração, o espírito quase que fala baixinho, fala isso, diz aquilo, inspirou. Intuição, o espírito lhe fala e você posteriormente reproduz. É o caso da mediunidade consciente, né? O psicógrafo consciente. É o que falávamos. Também pode incluir nessa categoria, diz Kardec, de pessoas sem serem dotadas de inteligência fora do comum e saírem em estado normal. Tem relâmpagos, diz Kardec, assim, de inteligência, ou seja, lampejos ou insights de afirmação, ou mesmo obra determinadas coisas que somos cansados de saber que aquele médium não tem aquela inteligência, não tem aquele conhecimento. Aí a gente percebe que efetivamente aquilo não é dele. Aquilo não é dele.
Médio de pressentimento. Para finalizar o capítulo 15, para entrarmos no que efetivamente é objeto dos nossos estudos. Que provavelmente não vai dar para a gente terminar, mas não há importância, porque os nossos estudos são sequenciais e sistematizados das 7 obras, né? Médios de pressentimento. É uma instituição vaga das coisas futuras. Normalmente a pessoa pressente. Olha, fulano de tal vai visitar-me aqui. Sandra pensa isso lá na Itália, que dia 15 do mês que vem pode chegar fulano de tal, uma amiga e tudo, e acaba acontecendo. Quer ver, houve um pressentimento. Mas quando a gente fala médio de pressentimento, aquilo tem que ser, como o nosso amigo Eduardo colocou, de forma contundente, constante, porque senão são resquícios de mediunidade, que Kardec afirma lá no capítulo dos médiuns. Então, esse pressentimento todos nós temos. A gente pressente, muitas vezes alguém telefona você, fala, fulano esse telefone é fulano de tal. Eu queria que fulano viesse aqui, a hora que você menos espera, você abre a porta a ele. Quer dizer, você pressente. Então, nós, de uma certa forma, tem essa mediunidade de pressentimento. E por que nós a temos? Porque a forma de comunicação espiritual do espírito, ela se processa via pensamento. Porque quando eu falo assim, eu quero ver o Papa, né? Eu peguei você hoje para Cristo, viu, Sandra? Eu quero ver o Papa. O que passa? Passa um filmezinho na cabeça. Eu me vejo lá, querer aquele poder, ver, tipo de uma cama, o Papa, aquela batina branca, aquele gorrinho vermelho. Então passa um filme. Para falar assim, eu quero ver o Papa, passa o filme, e para me materializar, eu expresso em palavras para vocês entenderem. O espírito não, ele não precisa passar esse filmezinho, é o pensamento em si. Por isso que um espírito de uma encarnação, por exemplo, lá da Itália, pode manifestar tranquilamente aqui via médio, num português claro e casto. Casto não, português normal. Por quê? Por causa do pensamento. Por causa do pensamento. Dos médios especiais. Deixa eu ver a área de testina. Acontecia frequentemente com uma amiga, ela pensava algo e em seguida eu falava que ela estava pensando. E isso é intuição? Perfeitamente. Perfeitamente, é uma intuição. E nesse caso até pode ser um processo telepático, que a ciência explica tranquilamente. Inclusive, havia muito essa experiência na KGB, na CIA, quando havia essas guerras frias, para a transmissão de pensamento a espiões. E hoje a própria ciência trabalha muito com a telepatia. É um processo intuitivo, sim, pode perfeitamente. A telepatia, né? A transmissão de pensamento. Ainda tem aquele médium que não deixa de ser também telepatia. Eu quero transmitir um pensamento para você, Tina, e Sandra capta esse pensamento, vamos dizer, esse pensamento. É como se fosse um grampo telefônico, né? Telefona de A para B, um C capta essa mensagem, que também é um processo telepático. E quando eu percebo a emoção da outra pessoa, veja bem, essa percepção da emoção pode ser um desdobramento que se constitui uma dupla vista. Pode, perfeitamente. Então, cumpre, portanto, se estude a natureza do médium, como se estuda do espírito. Então a gente tem, quando de uma comunicação espírita, quando de uma psicografia, você deve ver o padrão vibratório do médium, você deve ver a sua moral, o que o mesmo faz, se aquilo
que ele está falando em sua psicografia, aquele livro, aquilo que está escrevendo, efetivamente mesmo pratica? Né? Porque senão pode constituir uma falácia, pode constituir uma mentira. Kardec diz textualmente: cumpre, portanto, se estude a natureza do médium, como se estuda do espírito, porquanto são estes os dois elementos essenciais para a obtenção de um resultado satisfatório. Para a obtenção de um resultado satisfatório. Mas, por outro lado, eu escrevo determinado livro com o título, por exemplo, Como Amar e Ser Feliz Sem Conhecer a Minha Amada. Digamos, eu escrevi esse livro, Como Amar e Ser Feliz Sem Conhecer física ou espiritualmente a Minha Amada. E dentro daquilo que eu escrevo para dar sustentação às minhas teses, verificar que não é compatível com o que eu exerço, ou mesmo o eu espírito não faz nada daquilo que eu coloco lá como felicidade, aquilo é um engodo, aquilo é uma trapaça, aquilo é um embuste. Eu estou querendo o quê? Nada mais do que vender, nada mais do que uma não é um escrito barato. O oposto, né, Sandra? O oposto. Eu estou querendo fazer uma afirmação, estou fazendo uma afirmação para, de uma certa forma, promover o livro, né? Aquilo que eu falei, encontrar a felicidade e amar uma pessoa sem conhecê-la, não tem sustentação. Mas, por outro lado, se o que eu coloco e as teses que ali defendo, a concretude, o espírito irmão X13 faz as coisas devidamente corretas, obra de forma correta, racional e harmônica, ora, então aquelas teses ali eu vou prestar mais atenção. Eu vou prestar mais atenção, talvez não segui-las a princípio. Boa tarde, Rainha Sol e Caminhando, seja bem-vinda. Mas estudar o espírito, estudar a obra e ver o que dimana daquelas ações, né? Kardec fala que pode dividir os médiuns em duas grandes categorias, né? E quais são essas categorias? Os próprios espíritos, os de efeito físicos e os médiuns de efeito inteligentes. Os médiuns de efeitos físicos podem provocar manifestações físicas e manifestações materiais, ostensivas. E espíritos que se atêm, espírito que se presta a essa ação mediúnica, ou seja, essa mediunidade voltada mais à matéria, são espíritos, vamos dizer assim, inferiores. Essa palavra é forte, meus irmãos. Espírito inferior e superior. Quando a falamos, quando a dizemos, nós estamos referindo a nós. Quando nós falamos espírito superior e espírito inferior, é a nós. Talvez ficaria melhor, né? Espírito mais evoluído ou menos evoluído. Eu entendo que se Kardec falasse novamente, ele seria mais brando nisso aí. Porque parece falar espírito inferior e espírito superior, no momento que nós colocamos inferior, nós estamos assim sendo um pouco meio nariz empinado, meio orgulhoso, mas não é isso. É tudo em referência a nós, tá? Então, a parte material, a parte física, refere-se a espírito inferior. Os médiuns de efeitos físicos que têm o poder de provocar efeitos materiais, né? Agora, já os efeitos intelectuais são os mais aptos ao quê? A receber e transmitir comunicações inteligentes. Receber comunicação e transmitir comunicações inteligentes. São normalmente espíritos do nosso quilate, do nosso jaez, do nosso padrão, ou mesmo espíritos mais superiores. E essas espécies mais comuns de médios? Aqui ele faz um relato nesse capítulo desses médios especiais, médios sensitivos. Esses médios são sensíveis, né? Ou suscetíveis de sentir a presença de espírito.
por uma impressão local e material, né? Essa impressão material através do plasma, da solidificação, da concretude, da materialidade do espírito, vamos dizer. Os médios dedicados e muito sensitivos devem abster-se de comunicação com esses espíritos mais truculentos, mais brutos, mais próximos às matérias, porque eles, além de sacudir, além de ter um padrão vibratório ruim, ele, como o médium é bastante sensitivo, no momento que acaba, vamos dizer, a incorporação, o médium sente muito. Alguns casos, dores atrozes, dores de cabeça, né? Mestre dos sonhos, seja bem-vindo. Paz e luz, meu irmão. Médios motores. Esses médios, o que significa o médio motor? São aqueles médios que têm condição ou, através dos mesmos, provoca movimentos em rodas, em movimento de algum objeto material. São denominados médios motores. Médio de translações ou suspensões, né? Provoca suspensão, levitação. Tina pergunta: irmão X, o médio sensitivo é o mesmo que o ostensivo? Ostensividade, Tina, é assim de forma aparente, de forma contundente, de forma... Eu dei um tapa aqui agora, eu bati na cama, eu estou deitado. Nesse momento eu estou deitado com o micro na barriga, o notebook. Eu bati no colchão. Houve uma ostensividade da minha mão bater no colchão. Agora, sensitivo já é o seguinte: eu belisco Tina. Tina, por sua vez, não vou falar que você é escandalosa, mas você digo, ai, um grito, dá um ai bem grande. Eu belisco a Sil. Ela moderadamente, ela sentiu dor, mas não deixou essa sensibilidade ir à flor da pele. Então, a sensibilidade é você agir sobre a ação, né, daquele espírito ou daquele ato. Tá vendo, seu beliscão? Mas então tá aí. Médios de efeitos musicais. São médios, né? O próprio nome indica que tem condição de compor música, de hinos. Chico Xavier, certa feita, eu estava até lendo uma biografia, estou terminando de ler outra biografia dele, do Rio de Janeiro, de Petrópolis. Chegou uma equipe lá de jovens, e na hora lá no centro Luiz Gonzaga, que foi o centro que o irmão dele, José Xavier e Chico, fundou, né, porque foi um centro só, e pediu para que ele escrevesse um hino. Aí ele evocou um determinado espírito com virtudes musicais, e esse espírito veio e houve a composição. E naturalmente o Chico ouviu a música também. No final da composição, o Chico balbuciou, porque o Chico não era um bom cantor, balbuciou o som da música, né, como deveria ser, e a letra já tinha sido psicografada. Então, naquele momento, aquela mediunidade é médium musical, né? Médios de efeito musical. E Chico tinha uma variedade de mediunidades. Médio de aparição. O que é esse médio de aparição? São esses médios, vocês já leram e já ouviram falar muita coisa de materialização. Então o perispírito plasma. Ou seja, o perispírito tem essa capacidade de plasmar. Isso se o médium, através do seu da sua parte fluídica, né, do fluido vital, associa-se o fluido espiritual com o fluido vital, isso de forma perispirítica, você materializa, você forma. Não, era uma criança, dá forma a uma criança. Alguns casos, até a pessoa era um paraplégico, ele materializou inclusive a cadeira de roda. Por que materializou a cadeira de roda se após o desencarne ele poderia andar? Mas o espírito está tão apegado materialmente que ele ainda não conseguia
volitar, né, que é o andar do espírito, não conseguia, ele sentia paraplégico ainda. Deixa eu ver a área de texto. Será que os espíritos da codificação eram infalíveis como os espíritos da nossa doutrina? Não tem, né, Amando? Nós somos sabedores que não há espíritos perfeitos. Nosso grande mestre maior Jesus, ele é perfeito para nós, mas ele está trabalhando em sua perfeição, porque a perfeição em sua plenitude é só Deus. E o próprio Kardec, ele não diz hora nenhuma que a doutrina está pronta, acabada, está engessada. Ou seja, olha, isso que eu falei, isso que eu escrevi, isso que nós codificamos, né, via espiritualidade está pronto, vocês não mexem. Pelo contrário, a obra é um manancial que foi edificada às suas bases. Compete-nos a estudar, a perquirir, a pesquisar. E nós temos estudado talvez até muito, mas replicado o que Kardec fez. Nós não temos estudado, experienciado mais a nossa doutrina, como houve a experienciação na época de Kardec. Hoje nós estamos, eu até estava vendo o Zé falar, e ele falou com propriedade, nós estamos na era cibernética do Ctrl-C, Ctrl-V. O Décio, o irmão X13, vê agora e lê aqui o livro dos médios e reproduz. Eu vejo, estudo, vou ao centro espírita e solicito. Mas o que é que eu tenho feito de novo? O que é que eu tenho contribuído com a doutrina? Então, parece-nos que estamos um pouco inertes, tão somente reproduzindo o que já está feito. E precisamos fazer muito mais. E Kardec mesmo diz que a doutrina estava lançada, mas haveria muita coisa de fazer. Então Kardec está defasado? Não. Kardec está superado? Não. Mas nós estamos inertes. Nós precisamos fazer mais coisas. Nós estamos... Mas para aí, irmão X, se nós não damos conta nem de estudar e fazer o que ele codificou, por que nós vamos? Mas temos que estudar e agir e produzir paralelamente, né, meus irmãos? Seja bem-vindo, Retorno e Mestre dos Sonhos. Médios noturnos. Tem médios que eles atuam mais relativamente à parte noturna. E por que isso? É porque, e muitas vezes, e vocês sabem o porquê daquela luzinha azul no centro, é porque a claridade ela é mais forte do que a parte perispirídica ou o fluido que envolve esses espíritos. E eles sentem, muitas vezes, aversão em manifestar junto à claridade, porque a claridade ofusca. Então esses médios manifestam através desses espíritos só mais na parte noturna, são chamados médios noturnos, né? Não sou contra quem quer ser kardecista, é com cada um. Eu não entendi, Mateus. Médios, certamente se pode fazer disso uma especialidade, mas esses fenômenos é devido às mais condições de ambiente do que a natureza do médio, diz Kardec. E, estudando os fluidos em agênese, explica efetivamente o porquê dessas manifestações. Pneumatógrafo, de pneu, chama-se ar. Você vê, na hora que fala pneumatofonia, som, né? Pneumatografia. Então, pneumatografia é um tipo de mediunidade que o médium não precisa utilizar a mão para escrever. Pode dobrar o papel, colocar numa gaveta trancada e o papel aparecer escrito. Muitas vezes há escrito frase, palavras, nome, outras vezes página inteira. Colocava-se inclusive debaixo de estátuas. É uma mediunidade passível também de muito embuste, de muita trapaça, de muito, vamos dizer, mágica, né? É muito difícil essa mediunidade, mas ela existe. Ah, muito bem, Rui Estrela. Muito bem, muito obrigado. Médios falantes. É aqueles médios que muitas vezes
sem a sua própria vontade, né, começa a falar, começa a dizer. Ou seja, ele foi possesso, houve uma possessão. Kardec, em O Livro dos Espíritos, ele evitou falar, aliás, ele não falou da possessão propriamente dita. De uma certa forma, nas obras, na Revista Espírita, me parece, de 58, ele fala muito relativo à possessão. A de 62 também. Então há muito. Mas possessão, não na verdade de um espírito, meus irmãos, entrar dentro de um corpo, ou como naquele filme Rush, entrar assim, dentro do espírito, né? É uma subjugação forte. Muito bem, Tina. Então ali o espírito está tão subjugado pelo outro, que quem fala é o outro. É o outro que opera, é o outro que obra. Porque somos sabedores que o espírito, ele liga de molécula a molécula, de célula a célula, de átomo a átomo. Então, por isso que não tem como eu, na condição de um espírito desencarnado, chegar dentro de você, tomar o seu corpo e aquele outro, senão haveria o desencarne. Sim, a minha parte perispirídica, você estando na mesma sintonia eu te influenciar, de tal sorte que quem obra sou eu e não você. Aí, nesse caso, sim, pode ser denominada possessão. Mas o controle ainda é do médium. Muito bem. E quando o médium, e como disse o Eduardo, quando o médium efetivamente falar, olha, eu não vou mais obrar dessa natureza, ele consegue. Mas com isso, irmão X, você está falando que um obsediado, ele tem condição de acabar com o seu obsessor, expatriar o seu obsessor, né? Execrar o seu obsessor de si? Pode, perfeitamente. Através de oração de terceiro, frequentando bons ambientes, ou seja, fechando a porta. Aquilo que os olhos não vê, o coração não sente. Muitas vezes a sua porta, a janela não estando aberta, passando o ladrão e não vendo, é diferente que a sua porta estando aberta, a sua janela, e tendo um pequeno gravador, o cidadão que é ladrão ou tem essas tendências, pode muito bem extorquir, subtrair aquele objeto. Por quê? Viu a janela aberta. A mesma coisa do obsessor. Então, nós vamos ficando por aqui, né? Porque aí, se nós vamos falar do item 191 para frente. O obsediado perde a capacidade de raciocínio? Pode, fraterna, pode. Há casos que sim. Há casos que a subjugação é tamanha que ele perde a condição de raciocínio. Boa parte aqui deve ter assistido aquele filme O Nosso Lar, mesmo por curiosidade, por devoção, por crer ou para verificar o que ali aconteceu. Então veja bem, respondendo a essa questão sua, fraterna. André Luiz estava no umbral por mais de 8 anos. Clarencio chega lá, chegou uma vez, vamos, ele não sei o que tem, não estamos querendo. Quer dizer, ele não estava querendo. Num determinado dia, Clarence chegou lá, pegou na mão de André Luiz, outros que estavam naquela mesma sintonia, me leva também. Clarence falou assim, vamos, vem. Mas por quê? A pessoa estava tão subjugada que a própria vontade dele, ele perdeu o raciocínio. Ele perdeu a vontade. Perde quase o próprio livre-arbítrio. Mas no momento em que eu digo não, eu quero Deus, eu quero ver a luz, é a verdade que me consola, aí eu vou pegar na mão do Clarence, né? Aí foi para aquela colônia lá, dita O Nosso Lar, que tem milhares ou milhões de colônias, e aquela história todinha. Então, a subjugação ocorre de perispírito para perispírito, e pode anular a vontade do espírito obsediado. Muito bem, Tina diz que já passou, e a gente ocasionalmente faz
E a gente, muitas vezes, é aquela 459. Pode os espíritos nos intuir ou nos dirigir? E a espiritualidade responde assim de forma contundente: nós vos dirigimos, nós vos intuímos e inspiramos mais do que vocês imaginam. De ordinário, são nós que dirigimos. Quantas e quantas vezes, fraterno, muitas vezes você está no carro, vai para uma rua X ou Y, e você, sem perceber, vai ou não vai para aquela rua, ou deixa de ir naquele passeio, deixa de subir no avião, deixa de entrar naquele carro que foi objeto de um acidente fatal. Isso ocorre. O que foi? Intuição. Entrou em nosso raciocínio e nos dirigiu. Eu vou passar. Meus irmãos, há algum questionamento? Influi os espíritos em nossos pensamentos e atos? Mas a miúde de que vós pensais, né? De ordinário somos nós. Mas aí tem certos espíritas, meus irmãos e Eduardo, que acham que por os espíritos nos influenciar sobremaneira, então não, eu não vou fazer nada não, porque eu sou influenciado, né? Mas parece que a 469 diz o seguinte: se não for essa, não importa o número, mas diz: influencia sim, entretanto não alterando o seu livre-arbítrio. Pode influenciar para mim ser dócil, para mim fazer uma oração, para mim ir numa igreja. Mas se eu quiser dar um tapa no Brás e falar que ele é um crápula, que ele não sabe tocar violão, que tudo que ele faz é um embuste, está dentro do meu livre-arbítrio. Então, influencia, dirige, muitas vezes oblitera o nosso raciocínio, sim, mas jamais intervém no nosso livre-arbítrio. Meus irmãos, um abraço, muita paz, muita luz. Estamos aqui na próxima quarta-feira. Tudo, mas tudo de bom mesmo. Eu chamo a nossa dirigente para que faça o encerramento dos estudos da nossa tarde. Muita luz, muita paz e um beijo em vossos corações. Tudo de bom mesmo. Agradeço a todos que colaboraram com suas perguntas. Com certeza sairemos daqui hoje mais esclarecidos. Então, e sendo assim, para agradecer a Jesus por mais esse momento. Passou rápido, né, Rô? Foi tão bom. E vamos encerrar esse momento com a prece final, agradecendo a Jesus, a espiritualidade amiga presente, todos presentes da sala. Então eu convido a nossa amiga Rainha Sol para fazer a nossa prece de encerramento e que tenhamos um final de tarde de muita paz, de muita luz, e que Jesus e a espiritualidade amiga esteja sempre presente conosco, sempre, pois estamos aqui para estudar esse mesmo ideal. Então um beijo a todos, passando, Rainha. Boa tarde a todos. Espero que o som esteja na altura, que esteja bom. Graças a Deus, então. Um beijão e na alma de cada um. Aprendi a dar beijo na alma, agora que a Rô Estrela colocou uma coisa tão bonitinha sobre o beijo na alma, que eu achei maravilhoso. Então agora eu só dou beijo na alma. Queridos irmãos, agradecemos a Deus nesta tarde, estarmos aqui juntos, aprendendo novamente, junto desse irmão que nos traz tanto conhecimento e outros que aqui estão, que também nos trazem. A sala está numa harmonia maravilhosa, assim que se entra a gente sente a força e assim da espiritualidade. Então nós só temos que agradecer a Deus por esta oportunidade que Ele nos dá de estarmos juntos, sempre aprendendo e sempre ajudando aquele que nos vem pedindo ajuda, aquele que nos vem pedindo conselho, dando força àquele que ainda começa a engatinhar para esse caminho. E não nos esqueçamos de ajudar
onde possamos ajudar, quanto possamos ajudar dentro da nossa consciência, que é irrepreensível, porque a lei divina de Deus mais recebe aquele que auxilia, enriquecendo a vida de luz, de alegria e de amor, levando a efeito, assim, o seu próprio enriquecimento. Quanto mais fazemos, mais nós recebemos. Por isso que tem aquela oraçãozinha, né? Dar amor para receber amor. E façamos sem a intenção de que vamos receber de volta. Façamos de coração. Porque a cada irmãozinho que nós encaminhamos para que aprenda um pouquinho do que já sabemos, já estaremos ganhando um pouquinho mais lá do outro lado também, quando daqui partirmos. Então, queridos irmãos, vamos de braços abertos auxiliar os que precisam, mandando energias boas aos doentes, nos hospitais, pedindo a espiritualidade que olhe pelo nosso planeta, por essas pessoas que ainda não conseguiram sair da escuridão, não tiraram o véu dos seus olhos para enxergar o quanto é bom estar juntos, orando, agradecendo mais do que pedindo. Porque sempre temos um pouquinho de nós para doar àquele que nada tem. Que os nossos irmãos de luz possam, nesse instante, estar no lar de cada um de que aqui esteja e daquele que não pôde vir. Que possamos, Pai, juntos, mandar boas energias àqueles lugares que estão em guerra, que estão com problemas, que só o amor, irmão guerreando contra irmão. Então, Pai, é assim que devemos ser juntos, nos amando, nos querendo sempre bem um ao outro. Que a paz de Jesus possa clarear o caminho de cada irmãozinho, de cada companheiro de caminhada. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja esse santo nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis, Pai, cair em tentação, e antes livra-nos do mal e praticarmos o mal. Porque este é teu reino, teu poder e tua glória, para todo sempre. Assim seja. Amém. E assim, Senhor, com a prece que vós nos deixastes, encerramos os estudos desta tarde, juntamente com todos esses irmãos. Que todos possam estar na paz de Jesus e que Jesus possa dar muitas bênçãos em cada lar. Assim seja. E eu peço amanhã que me ajudem um pouquinho nas orações. Não vou poder estar aqui na sala da Rô. Vou estar numa clínica fazendo com meu marido biópsia. E que eu peço muito que não dê nada nessa biópsia. Então, só agradecendo a Deus e tendo muita fé para que tudo esteja bem e na vontade dEle. Amém, Senhor. E obrigado, porque entrego em tuas mãos
Deus seja louvado. Então, meus irmãos, estão todos convidados para a sala amanhã da nossa, a sala Unidos pela Doutrina, a sala da nossa amiga e irmã Rô Estrela. Eu vou colocar essa música e tudo, mas tudo de bom mesmo. Um beijo em vossos corações. Eu vou colocar essa música aqui. Se quiseres sentir a paz dentro de ti, escuta, meu irmão. Faze silêncio e espera que volte a primavera na força da oração. Transforma teu soluço em risos de esperança no amanhã que vem. Depois da tempestade surge sempre a bonança, agora ou mais além. Em sua longa estrada só tu tens o poder de transformar espinhos em flores perfumadas, que o sol da confiança enfeita os teus caminhos. Olhando em seu redor, verás que almas tristes te pedirão amor. Sua tristeza esquece, sorri, ampare e aquece. Seja o irmão